Boa noite, galera. Mais uma live. Hoje é pra gente falar sobre um tema que é bem batido, né? Mas que é válido de tocar nesse ponto, porque ainda existe muito tabu quando a gente fala sobre alimentação vegana, vegetariana e B12, né? Que dirá sobre frugivorismo e crudivorismo. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, dando uma ajeitada aqui na juba, né? Que é um tema que é de interesse, acho que, né, para todo mundo que está nessa transição e talvez de curiosidade também para as pessoas que já vivem essa alimentação e às vezes, né, quando os familiares perguntam, mas e B12, e proteína? Então tem muitos temas que são comuns em roda de conversa, às vezes com amigos e familiares que têm medo, né, com relação às nossas adoções de ideias e éticas alimentares um pouco diferentes do normal. Então, boa noite para quem está entrando. Deixa eu ver quem está aqui, Gui. Oi, Flor. Alimentação viva biogênica, que bom ter você aqui. Muito bom, gratidão, boa noite. Bom, vamos dar uns minutinhos aí, né, para a entrada da Muni, que eu vou fazer essa live a duas mãos, né, ou quatro mãos, na verdade, né, a quatro mãos. E a gente vai tocar nesses assuntos aí que são tão pertinentes, né? Bom, Jamile, Érica, gratidão pela presença, que bom vocês entrando. Para variar, eu tenho muitas anotações e eu vou tentar seguir, porque a gente sabe que o tema de B12, tentar não, eu sempre sigo, mas às vezes eu dou uma... Então eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio hoje na conversa, porque tem muita coisa que é, digamos, de certa maneira, meio técnica, né? E a gente sabe que são coisas que pra gente não esquecer tem que anotar, né? Tem coisas que a gente sabe, mas a gente também, né, não consegue decorar tanta informação. Então tem coisas que eu vou ler pra vocês, listas, né? Listas, por exemplo, das causas de deficiência de B12, né? E, entre outras questões, tá bom? Então, oi Caio, boa noite. Dipa Flor, boas-vindas. Né? Bom ter vocês aqui. E Gui, boa noite. Então, que nem já falei aqui no início, a gente vai fazer uma live a duas mãos. Mas eu queria já começar me apresentando, né? Eu sei que talvez já tenha um pessoal aqui mais novo no meu canal, que ainda não me conhece, ou que está me conhecendo por agora, e que ainda não ouviu muito da minha história, né? Então, eu vou aproveitar esse momento enquanto a Moni ainda não chegou, né? Para me apresentar, tá? Então, meu nome é Elisa. Sou mais conhecida como Eli, né, Eli Lamego, e terapeuta naturopata, trabalho muito como juice therapist também, ou seja, sucoterapeuta, né, e justamente focado na limpeza intestinal, que é um dos grandes pontos que podem auxiliar a reverter deficiência de B12, inclusive, né, a limpeza intestinal efetiva. Enfim, isso eu vou trazer logo depois. E tô nesse caminhar, né, de mudança de alimentação há uns bons anos. Como a maioria das pessoas, eu comecei pelo vegetarianismo, né? Então, quando eu tinha 17, me tornei vegetariana. Hoje eu tenho 34, né? Então, praticamente... 33, gente, tô adiantando, né? Então, praticamente metade da minha vida é sem consumo de carnes, né? E aí, a partir daí, eu fiquei alguns anos vegetariana, se eu não me engano, 5 ou 6 anos. E me tornei vegana, mas já um vegano tentando pender pro cru, né, logo de cara, assim, o veganismo pra mim, ele na verdade veio como um trampolim pro cru, eu já entrei no veganismo querendo estar na alimentação crudívora, e aí nesses muitos anos, óbvio, a gente acaba estudando bastante, né, procurando entender o nosso corpo, entender o que acontece aqui dentro, tentando sair um pouco também dessa noção que as pessoas às vezes têm de que, cara, médico sabe de tudo, então o que ele mandar é o que eu vou fazer, ou o Nutri sabe de tudo e o que disser pra eu fazer. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa noção, né, que a gente tem e entrar na concepção de que a nossa saúde está nas nossas mãos, não está nas mãos dos médicos, não está nas mãos de nutricionistas e também não está na mão de terapeuta naturopata, né? Então, o que a gente traz aqui, a gente gosta de informar, trazer informações, mas a sugestão que eu sempre dou para todo mundo, todas as pessoas que eu acompanho, seja em processos privados, né, só com a pessoa, individualizados, ou seja, em processos em grupo, né, uma Inspirare, por exemplo, ou outras vivências que eu guio, eu sempre sugiro, estudem. Porque quando a gente fala sobre
B12, ou quando a gente fala sobre qualquer quadro específico de, entre aspas, doença, que nada mais é do que um desequilíbrio do corpo, ou quando a gente fala sobre, sei lá, metais pesados, ou quando a gente fala sobre o que a gente deveria estar comendo, o que é ideal para o ser humano, a gente tem que dar um passo atrás e se colocar ali para entender que nós precisamos tomar as rédeas. Não é esperar que o outro resolva, tá? Então, para tomar as rédeas, o primeiro passo é estudar. Então, gente, essa live aqui, né, tomar as rédeas da nossa vida, o primeiro passo é estudar, né? E o estudar, eu não digo que a gente deveria só ficar correndo atrás de conhecimento, não. Porque quando a gente corre atrás de conhecimento, mas a gente só absorve aquele conhecimento e não faz nada com ele, ele se torna meio obsoleto. O interessante é a gente colocar aquilo para ação. Quando a gente coloca para ação, é quando a gente realmente adquire sabedoria. Sabedoria só vem quando a gente age em cima do que a gente estuda, lê e por aí vai, ouve, né? Então a sugestão que eu dou para todo mundo que vem aqui para essas lives, que conversa comigo, que participa das vivências, é a gente não parem por ali, tá? Continuem estudando, né? Entrem mais nesse mundo, porque muitas vezes a gente acaba tomando decisões erradas ou decisões não ideais na vida porque a gente não entende e vai pela cabeça de alguém que se diz que entende, né? E muitas vezes sim, pode ser que essa pessoa entenda alguma coisa, mas também a gente tem muitas vezes algumas individualidades, algumas questões nossas que não necessariamente cabem para esse quadro geral que às vezes a gente tece. Até em nível aqui, gente, falando sobre naturopatia, falando sobre nutrição, nutrição de verdade, a gente tem que entender que muito do que a gente traz aqui nas lives costumam ser panoramas gerais, tá? Não são panoramas em que a gente olha e fala, olha, todo mundo vai caber nesse quadradinho. Não, tem pessoas que às vezes têm questões genéticas que vão trazer uma predisposição para certas questões, para certos, entre aspas, percalços na vida. E tem pessoas que não, que muito do que a gente traz aqui, ela talvez nem precise se preocupar, né? Então, assim, um ponto que eu gosto de trazer é isso. Então, o que a gente traz aqui de informação, seja aqui na página, seja nas lives que eu tenho tentado fazer cada vez mais, né, para trazer mais informações para vocês, é para vocês entenderem esse quadro geral. Mas muitas vezes vão ter predisposições e questões individuais de cada um de vocês. Então, estudar, pegar para pesquisar, ver os exames de vocês, né, buscar entender um pouco mais, né, sair daquele tipo assim, deixa eu olhar aqui o valor de referência. Tá dando valor de referência, tá tudo certo. Não, valor de referência não significa nada. Valor de referência, infelizmente, é só basicamente uma pesquisa. Uma pesquisa de, tipo assim, a maior parte da população cai dentro desse valor de referência. Vocês terem noção. Não é medicamente testado, comprovado, tudo. Tem muitas coisas que estão ali consideradas normais, valores considerados normais que não são normais, ou estão em excesso ou estão abaixo do que deveriam, tá? Em valor de referência de exame de sangue, tá bom? E aí, já puxando para B12, não sei se a Moni vai entrar por agora, então eu já vou começar a live. Quando a gente fala sobre B12, gente, valor de B12 em sangue, né, ou seria o serum, né, que seria o valor que a gente afere no exame de sangue, ele não quer dizer muita coisa, tá? Ele quer dizer que tem aquela quantidade de B12 circulante. Então, uma grande atenção que todas vocês têm que ter, ou todos vocês também, que eu sei, imagino que tem homens aqui também no meio, gratidão pela presença de todos. Uma atenção que vocês têm que ter é que exame de sangue não vai dizer 100% se você tá bem de B12, tá? Ele dá uma dica. E aí uma pessoa que tá muito baixo, ou seja, abaixo de 600 é baixo, tá? Na verdade, algumas linhas dizem que de 500 para cima é legal. Lembrando que também B12 em excesso, acima de 900, não é legal também não, tá? Mas acima de 500, algumas linhas já dizem que é legal. E outras linhas já dizem que é acima de 600, tá? O valor, né? Quando vocês forem ver lá o exame de sangue de vocês. Para quem estiver abaixo de 600 ou abaixo de 500, tá baixo. A B12 tá baixa, tá? É um valor baixo. E claro, se a pessoa tiver com 100 e poucos, por exemplo, tá muito baixo. Mas esse valor sozinho não significa tanta coisa, tá? A gente tem que ver outros valores no nosso exame de sangue. Volume corpuscular médio das hemácias, para entender. A gente tem que olhar também a homocisteína, a gente tem que olhar ácido fólico, tem que olhar várias coisas que vão ter também no exame de sangue e vão indicar o que está rolando. Porque muitas vezes a gente até tem B12, mas a gente, circulante, aquele número está alto, mas a gente não está conseguindo realmente metabolizar aquela B12, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre B12, porque
Muitas pessoas, infelizmente até muitos médicos, quando olham se o valor da B12 está dentro do valor de referência, que eu acho que o valor de referência, eu não me lembro se é 100 e poucos ou 200 e poucos, uma coisa assim, e falar, tá tudo certo. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E tem que buscar entender a causa dessa deficiência de B12. A gente vai falar um pouco disso hoje, tá? Então, bom, pra gente dar um pontapé inicial aqui, explicar um pouco brevemente, em uma frase para vocês, a importância da B12, tá? Então, a B12, ela vai fazer parte não só ou seja, ela é necessária não só pela nossa saúde de coração, tá? Nossa saúde cardiovascular, mas ela também é necessária para nossa saúde intestinal, tá? Ela é necessária para nossa saúde do sistema nervoso central, tá? E ela também eu tô vendo as carinhas subindo aqui, muito bom. Gratidão pelos coraçõezinhos, pela presença de vocês. Assim, quem puder, inclusive, gente, dando um parênteses aqui, repasse essa live para amigos, pessoas que talvez precisem entender um pouco mais, né? E quanto mais coraçõezinhos e carinhas vocês jogarem aqui, mais esse conteúdo e todas as lives que vocês vierem se torna relevante para o Instagram. E mais pessoas podem acessar esse conteúdo eventualmente, porque a gente sabe que o algoritmo assim que funciona, né? Então, gratidão aí pelos coraçõezinhos, pelas carinhas, pelos números 100, né? O que vocês puderem enviar, agradeço. Então, voltando, né? Então, a deficiência de B12, ela pode potencialmente levar a desequilíbrios de intestino, desequilíbrios neurológicos, mentais, pode levar a desequilíbrios também de cardiovasculares, tá? Então, a gente tem que entender que, assim, ela tá para além do que muitas pessoas falam, tá com memória ruim, B12. Não é só isso, tá? A gente tem que ir além, a gente tem que entender que a B12, ela tá correlacionada, é um fator, né? Que está correlacionado a muitas questões dentro do nosso corpo, tá? Então, assim, pra gente seguir aqui mais ou menos uma linha, e depois eu vou voltar nas minhas anotações aqui, gente, que eu anoto as coisas pra live, às vezes meio fora de ordem. E aí eu mesma me acho na minha ordem, mas vamos lá. Então, um ponto inicial que eu também gosto de trazer aqui, que é super importante de vocês entenderem. Quando a gente fala sobre suplementar B12, a gente tem que entender que existem suplementos e suplementos, não dá pra brincar com qualquer um, tá? Não dá pra pegar qualquer B12 aí na internet, comprar e utilizar. Primeira coisa que vocês têm que fazer é aprender a ler rótulo. Vai ver o que tem nessa B12. Primeiro, ela é em cápsula. Em cápsula, ela também não vai ser tão bem absorvida. Qual tipo de B12 é? É metilcobalamina? É cianocobalamina? As mais complexas de encontrar aqui no Brasil são hidroxo e adenosil, tá? São mais caras. Mas qual delas é? Né? A gente tem que falar um pouco sobre isso também e eu vou entrar nisso aqui hoje para explicar para vocês a diferença, tá? Porque a gente tem, por exemplo, a adenosil e a metil, que são coenzimas ativas. Na verdade, a adenosil é uma coenzima, né? Enfim, e a metil já é ativa. A gente consegue absorver a B12 diretamente pela metil. E a adenosil ela é uma coenzima da B12. As duas são diretamente absorvidas e o interessante é que elas sejam sublinguais ou líquidas e que a gente entre em contato, ó, colocar debaixo da língua para absorver da melhor maneira. E aí, por isso, as B12 que vêm em cápsulas ou as B12 que vêm em pozinho não são tão ideais. O ideal é que seja líquida ou aquelas cápsulazinhas sublinguais, tá bom? Começando por aí. Vou falar sobre B12 infantil sim, Flor, brevemente, tá? Mas enfim. E aí o que a gente tem que entender, que tem muitas pessoas que falam, eu vou usar espirulina. Espirulina tem B12. Não. Saibam que a espirulina ela tem uma análoga da B12. E que, inclusive, a espirulina ela pode atrapalhar na absorção da B12, tá? Então, espirulina, clorela, isso tudo é interessante se utilizar em protocolos de depuração, mas não é diariamente, tá bem? Só fica aí uma dica para vocês, tá? E aí, o que a gente tem que entender que, além disso, para quem tem o costume de comprar aqueles polivitamínicos e acha que tá fazendo um super favor à saúde de vocês, joguem fora, não comprem polivitamínicos, multivitamínicos, como quiser chamar, tá? Por quê? Inclusive, falando só da B12 aqui, mas a gente sabe que com relação a várias vitaminas, quando vem em polivitamínico ou em multivitamínico, como quiser chamar, né, novamente, a gente acaba, às vezes, destruindo aquela vitamina ativa e não conseguindo absorver. E, às vezes, até criando análogos daquela vitamina. Então, não façam uso de polivitamínicos, tá? Não é legal a gente consumir um monte de vitaminas e minerais numa mesma cápsula, porque muitas vezes um atrapalha a absorção do outro, tá? Então, não é interessante, tá bem? Então, enfim, o que é importante a gente compreender é que a B12 que entra em contato com a saliva, então por isso a líquida ou sublingual, tá?
ela é mais bem absorvida, mas a B12, que é mais bem absorvida, a gente tem que lembrar que são as duas coenzimas. Então, a adenosil e a metil. Adenosylcobalamina, metilcobalamina. A hidroxocobalamina, ela eventualmente, ao ser metabolizada, se torna adenosil e se torna metil, tá? A ciano, que é a mais comum no mercado, no Brasil pelo menos, né? Que é a mais comum no mercado e a mais barata, entre todas, é a menos indicada no meu ponto de vista. Vão ter muitas pessoas que vão ter outros pontos de vista, tá? Mas do meu ponto de vista, é a que eu menos indico, tá? E eu já vou explicar o porquê. Mas enfim, só dando um preâmbulo rápido aí pra vocês. E aí a gente vai entrar um pouco mais na explicação de cada uma dessas, tá? Mas antes da gente entrar na explicação, eu quero trazer pra vocês aqui as informações precisas, né? Principalmente pessoas que falam, Eli, a Muni já tá aqui. Deixa eu aceitar ela aqui. Pra gente não atrasar. 8h16. Te aceitei aqui. Não te vejo. Gente, desculpa, ele, irmão, pelo atraso. Tudo bem, minha flor. Eu Você acho me vê? Eu não tô que te te vejo vendo. muito bem. Não? Não. Oxe, a Mas câmera aqui tudo tá bem, ativa. o Instagram tem dado umas bugadas. A minha cara tá no meio, eu tentei ajustar aqui, mas se tiver meio pra cima ou meio pra baixo, você me avisa. Tô aqui ajeitando o cabelo e eu estou me vendo. Tá, mas eu não te vejo, eu não sei como é que tá a minha cara na câmera. Tá legal? Dá pra me ver ou preciso ajeitar aqui? Você pode levantar um pouquinho só, tá cortando um pouco sua testa, mas dá pra ver até Assim? aí. Um pouquinho mais, um tiquinho. Mais um pouco, poxa. Aí, E perfeito. agora? Tá ótimo. Nossa, eu acho que é algo astrológico. Realmente, eu tô em Brasília, né, visitando família, e a hora voou. Pra mim eram 19 e algo. Quando eu vi sua mensagem, Tá aqui estou. tranquila. Eu comecei já um pouco e estava falando para as pessoas, né, da importância da B12. Dei um preâmbulo também falando sobre questão de estudos, rapidinho, que meu pai tá me chamando. Oi. Não, papai, tô em live, mas obrigada. Ele tá perguntando se eu quero comer alguma coisa. Ambas com família. É. Mas, falando em comer alguma coisa, tô com uns quiabos aqui, ó. Ah, que Mas, delícia. muito bom, né? Mas, enfim, aí dei esse preâmbulo, já falei um pouquinho sobre a importância, já falei da questão da espirulina ser uma análoga da B12, não, né, não ser realmente a B12 de verdade, não é uma forma de absorver B12. Que Enfim, ainda é rejeitado por muitas pessoas nutricionistas que dizem que biólogos, né, que, enfim, sabem que não é uma alga, sabem que é uma bactéria e ainda acham que é assimilada, mas não é. isso aí. Não sei se você quer se apresentar, Flor, já que você entrou, e aí depois a gente retoma. Pode ser. Então, boa noite a todos, todes, todas. Eu sou a Muni. Por onde começar? Eu nasci em Brasília, onde estou agora, morei muito tempo fora do Brasil. Voltei em 2016, depois de ter ido para a Europa em 2000, fazer faculdade de medicina. Mudei de área após o primeiro semestre, porque eu percebi que eu não estava cuidando da minha saúde, ao contrário, eu estava descuidando dela para aguentar o ritmo imposto, né, pela concorrência e essas coisas do sistema que conhecemos em geral bem. E fui para letras, deixa eu colocar aqui o celular num lugar tranquilo. E acabei voltando para medicina de outra forma, através da yoga, há 8 anos atrás. Em 2015 fui até para a Índia para concluir minha primeira formação como professora. E na época eu não era nem vegetariana. Fiquei lá vegana, nunca tive dificuldade porque eu me adapto bem a qualquer mudança, eu nunca tive uma dependência a café, algumas substâncias que são comuns, né, da gente usar no dia a dia. E fui descobrindo, através da alimentação viva, que eu podia viver fora da ditadura de proteínas, me conectando mais à natureza. E aos poucos eu já tinha feito jejum com 14 anos por
questões culturais, meu pai sendo da Argélia, e aos poucos fui sutilizando a alimentação, né? Até chegar a não a sentir que realmente eu estava. Era uma transição de germinar, usar muitos brotos e sementes. Nunca fui de usar muitos, né? Mas ter essa parte do social com as pessoas, com a galera. E vi que eu tinha um paladar, assim, sempre tive, desde a infância eu gostava de comer meia melancia, se deixasse eu comia a melancia inteira. Então eu já gostava de comer muita coisa crua, nunca fui fã de arroz, feijão, refeições pesadas. E até quando eu comia essas comidas cozidas, eu comia fria, sem problema. Minha mãe deixava, falava, você não quer que aquecer? Eu falava, não, eu como frio. Então para mim sempre foi muito fácil me alimentar de saladas. Nunca tive assim também muitas, como dizer, vontade de frituras, pizza, etc. E para encurtar, então foi fácil essa transição porque eu já não comia sal, açúcar desde os 16 anos, glúten. E com 30 e poucos, então fui conhecer outra forma de me alimentar, que a dança sempre foi minha primeira paixão, então eu já sentia assim esses momentos de plenitude onde dançando eu não sentia apetite nem falta de nada, nem de água. E com o frugivorismo, quando eu tinha 10 caquis maduros em casa e comi os 10 de vez para não perder, e vi que não era doce demais e que eu estava realmente naturalmente deixando a água de lado, usando mais água estruturada e tudo que as pessoas talvez na live já conheçam, de uma alimentação mais dita higienista, eu comecei a pesquisar, porque eu tinha tomado antes suplementos da moda, né? Já tinha testado aqueles creatina, uma cafeína, uma coisa ou outra para o corpo, porque tendo a dança e né, atividades físicas, a gente se liga ao físico. E ali eu passei a parar de contar caloria, de passar ao modo vitalidade, com a alimentação viva. Então, realmente, estar bem, sem ligar para o peso, foi uma libertação de muitos, muitos padrões. Ressignifiquei muita coisa. Eu era a pessoa que comia 2 ovos para quebrar o jejum, já por volta de 1 ou 2 da tarde, que eu sempre nunca fui fã do café da manhã, eu nunca senti apetite. Então, naturalmente, coisas que são praticadas hoje como jejum intermitente, para mim era, tipo, quando eu tinha liberdade de fazer, seguir o meu próprio ritmo, eu já fazia com, não sei, sei lá, desde que eu me entendo por gente, desde a infância, eu comia fruta forçada de manhã. Tive a sorte de ter uma mãe também que sempre, até fazendo batata frita, era caseira, ela mesma cortava a batata, usava o óleo dela, mas eu nunca fui muito fã. Claro que eu passei por uma fase McDonald's, parei com os 14, e quando eu entrei nessa linha mais de detox também, de fazer enemas, etc., eu fui entendendo que poderia ter, eventualmente, alguma carência. Até então, para mim, era mais a questão do ferro, que mesmo quando eu era carnívora, omnívora, quando eu comia carne, já tinha questões com anemia, então não foi relacionado à proteína animal. Mas minha B12, particularmente, nunca esteve assim, alarmante. Eu acho que o mais baixo tem pelo SUS, né, um nível que já é relativamente baixo, mas não é abaixo do normal. Mas eu entendi que era importante suplementar porque a gente não quer chegar nesse nível, que já é limite. E que todo mundo, assim, no nosso cotidiano, né, nessa sociedade ocidental e até oriental, tem, infelizmente, mais dificuldade de ter acesso a alimentos que vêm de uma terra equilibrada. Então, é isso. É um suplemento que faz mais sentido, talvez o único, provavelmente o único, fora um magnésio de malato, alguns que realmente podem ser interessantes também. Mas a vitamina B12, que não é uma vitamina, você já deve ter introduzido isso, não. Enfim, acho que é o tema mais falado em todos os grupos vegetarianos, veganos, crudívoros, frugívoros, e aí tem sempre informações novas sendo compartilhadas, qual é a que é assimilada melhor, metilcobalamina, a forma. Eu já testei muitas, vindo de laboratórios da Bélgica, da Europa, pílulas em formatos diferentes, e hoje em dia eu uso
Dia sim, dia não, às vezes todos os dias, porque muitas se conservam, as que eu uso mais em spray atualmente se conservam na geladeira. E como eu tô bem nômade desde a pandemia, não é nem sempre fácil carregar essas. E elas são bem frágeis, né, pelo que eu tenho percebido. Mas eu também não tenho medido de forma super regular, porque eu gosto de sentir. Se eu me sinto bem, eu evito fazer 1000 check-ups. Mas não deixo de fazer pelo menos uma vez por ano. Foi uma introdução bem longa, então passo a bola para você. Gratidão, meu bem. Então, a gente já falou algumas coisas aqui, né, eu me apresentei também no início, e aí, enfim, para quem chegou depois, gente, quem quiser pegar essa live inteira, saiba que vai ficar gravada aqui na página, e que amanhã eu posto ela no YouTube. E aí, enfim, aí vocês podem também assistir no YouTube, né? E dá para pegar o início, para caso alguém tenha perdido e chegar até aqui onde a gente está nesse momento. Eu já trouxe algumas informações no início, que talvez para algumas pessoas resolva algumas dúvidas também, então vale depois buscar assistir, tá? E, inclusive, aproveitando esse preâmbulo da Muni, sugestão para todo mundo que tiver dúvidas, perguntas, questões que vocês queiram que a gente consiga ler. Por favor, não coloca aqui no chat. Coloca nesse balãozinho com interrogação aqui embaixo. Porque senão depois a gente não consegue voltar para ver tudo, tá? A gente vai tentar auxiliar ao máximo aí o processo de cada um. Lembrando que, assim, mais um ponto, né, que eu trouxe um pouquinho no início, mas a gente tem que entender que tudo que a gente traz aqui como conversa são resumos de estudos que a gente já fez, de coisas que a gente já entrou em contato, de talvez vídeos enfim, livros e por aí vai. E, obviamente, também um pouco do que a gente testa na gente, né? Então, o que a gente tem que entender, e para vocês também, é isso. A gente vai trazer coisas que a gente já testou na gente, coisas que a gente já também leu e etc. Mas que podem ter pontos aí, talvez, um pouco diferentes para cada um de vocês, tá? E aí eu vou seguir aqui, Flor, falar um pouquinho sobre o que eu já ia iniciar assim que você entrou, que seriam, eu fiz uma listinha, né, para não esquecer, que seriam as causas da deficiência de B12, tá? E eu vou listar e tem assim uma lista bem grande. E aí talvez para algumas pessoas já elucide até o porquê de uma B12 baixa de alguns de vocês, tá? Então a primeira causa seria a mais fácil de entender, que é a baixa ingesta de B12. Lembrando para todo mundo, e eu acho que para o nosso público isso é bem óbvio, mas talvez para pessoas que venham assistir isso por indicação não seja tão óbvio, que a B12 não é de fonte animal, tá? A carne, originalmente, sem o contato com as bactérias do solo, né, as cianobactérias, sem ingesta, e que vem por meio do solo, das plantas, de consumir solo mesmo, né? Por exemplo, a grama não lavada, a vaquinha vai lá e come, tem resquícios de um solo. Se o solo tiver rico em B12, a vaca vai ter B12. Se ele tiver pobre em B12, que é a maior parte dos solos hoje em dia, principalmente no Brasil, são super pobres, não necessariamente essa carne vai ter B12. Então, por isso que, inclusive, a média estimativa atual é que 45 ou até um pouco mais de pessoas que consomem alimentos de origem animal, inclusive carne, têm deficiência de B12, tá? Então, enfim, a baixa ingesta de B12 é o primeiro ponto que pode causar deficiência, pode não, né? Causa deficiência de B12. Para além disso, doenças digestivas, tá? Então, pessoas que, por exemplo, têm crescimento excessivo de bactérias, né? Ou até, por exemplo, tem H. pylori, isso tudo influencia muito, tá? Acaba causando realmente uma má absorção. E tem também a questão do intestino delgado, né? Então, pessoas que têm intestino muito sujo, que consomem muitos processados, muita porcaria, né? Isso tudo pode influenciar nessa absorção de B12, tá? Então, não é só a gente mastigar, engolir e ter B12 ali, a gente tem que conseguir absorver. Então, esse é um ponto. E para quem pessoas também que têm doença inflamatória intestinal, tá? Que é super comum hoje em dia, infelizmente, né? Por conta de tantos hábitos bem chatinhos e ruins aí do dia a dia, da galera que consome muito processado, muito alimento de origem animal e excessos de grãos, por aí vai, né? Essa doença inflamatória intestinal influencia na deficiência de B12. Baixa acidez estomacal, tá? Então, pessoas que têm baixa, tem, por exemplo, a cloridria, coisa do tipo, vai influenciar na assimilação de B12. Para quem já passou por cirurgia bariátrica, pode ter questões com B12 também. Para quem tem anemia perniciosa, saiba que tem uma tendência também a baixa de B12. O uso de certos medicamentos, vou até listar alguns aqui para vocês, tá? Ó, inibidores da bomba de prótons, tá? Pantoprazol, omeprazol, todos os prazol da vida que é para, entre aspas, para curar, entre aspas, que não cura nada, né? De gastrite.
então esses também atrapalham. Antihistamínicos H2, tá? Então também. Metformina, que mais aqui? Consumo de álcool, antibióticos, isso tudo também influencia e acaba levando a uma baixa assimilação da B12, tá? E esses seriam algumas, deixa eu ver, tem mais alguns aqui, ó. Tem também pessoas que têm deficiência do fator intrínseco, que ajuda no transporte dessa B12 do intestino, né, para depois ir para o fígado e para as células e por aí vai. Então, quem tem deficiência desse fator intrínseco, que é a primeira portinha lá do intestino para ele passar para o nosso organismo, também vai ter, né, alguma questão com deficiência de B12. E quase sempre são pessoas que já tiveram H. pylori, pessoas que tiveram, talvez, sofreram com câncer de estômago, ou gastroestectomia também. Então, tem pessoas que podem vir a ter deficiência de B12 por conta disso. E aí, que nem eu falei lá, né, que tem pessoas que têm essa questão de baixa acidez estomacal, seria a deficiência de pepsina, tá? E de ácido clorídrico funcionando baixo. Tem pessoas, inclusive, gente, saibam que gastrite não necessariamente é porque a pessoa tem uma acidez alta do estômago, tá? Pode ser por ter uma acidez baixa, tá? Então, por isso que o omeprazol é um tiro no pé. Enfim. E aí, pessoas que utilizam esses medicamentos acabam podendo ter prejudicado essa absorção de B12. E tem pessoas que não absorvem no intestino delgado direito por ter o intestino muito bloqueado, né? Às vezes por irritação intestinal, coisas que comem, né, errado, fora do que seria o ideal para a pessoa. Até mesmo pessoas que têm deficiência de cálcio, que seja elevada, uma deficiência grave de cálcio, também vão ter dificuldade de absorver B12. E aí, quando a gente fala do pâncreas, né, a enzima pancreática também influencia. Então, para quem não produz muito dessa enzima, também vai ter dificuldade de absorver B12. Né? E quando a gente fala de sangue, né, a gente tem que entender que tem pessoas que utilizam medicamentos focados nessa questão cardiovascular, por exemplo, que vai influenciar na má absorção de B12. Tá? Bom, para tentar não me estender muito, seriam mais ou menos essas as causas, tá bem? Então, quando muitas pessoas falam, você é frugívoro, então você não consome B12, então é por isso que você vai ter deficiência. Né? Tem a tendência de ser muito sequência, as pessoas não olham para um quadro maior. E, na verdade, uma pessoa que não é frugívora, a tendência é maior ainda, porque a gente sabe que tem uma inflamação intestinal, pode acontecer, várias questões de absorção, né? Pessoas que ingerem muitos produtos de origem animal, infelizmente, vão ter, provavelmente, uma capa aí, que seria a placa mucoide, né? Provavelmente também muito aumentada, que pode atrapalhar na absorção, tá? Então, aí é um ponto também. Então, para pessoas que têm carência de B12, são esses vários fatores que a gente tem que observar, tá bom? Então, você quer complementar alguma coisa em cima disso? Quero. Ufa, tenho que ligar a bateria, mas eu vou falando ao mesmo tempo. Então, como para muitas questões, né, de deficiência de minerais, de disfunções, desequilíbrios, inclusive hormonais, quando a gente tem uma abordagem mais alternativa, vai procurar formas, né, com plantas depurativas para se curar. Em geral, se a pessoa tiver um estudo holístico, ela vai recomendar, primeiro, um detox para preparar o campo. Porque para poder tratar qualquer órgão, então um útero, por exemplo, primeiro você vai tratar, pode ter vermes, pode ter parasitas que impedem o bom funcionamento, a absorção até no cérebro, até como já é bem sabido, questão de ter enxaqueca. Então, muitas coisas são relacionadas já à alimentação e passam por essa limpeza, né? Que pode ser protocolar, seguindo uma ordem para os órgãos, e para B12 é a mesma coisa, né? A primeira preocupação das pessoas fala, então como é que é a sua B12? E como eu já disse, para mim nunca foi assim a questão principal. Quando eu já tive questões mais sérias com ferro e não tinha nada aparente, porque da minha alimentação eu sabia que não era questão, por consumir muitas folhas também, né? Tem ácido fólico, outros minerais essenciais que são sempre relacionados. Um depende do outro, então não dá para avaliar só um. Mas eu fiz na época um exame que é a colonoscopia, né, para ver se a gente não tem um intestino sensível, e não deu absolutamente nada, estava tudo tranquilo. Então a gente não pode esquecer que também
somos seres completos, holísticos, e tem um fator emocional. Tem um fator. Inclusive, eu estava falando sobre isso esses dias, o quanto, quando se fala de genética, tudo bem, genética pode ser considerado pelo viés físico, mas a genética também inclui todas as crenças, tudo que a gente ouve, os pais falando, que a gente se preocupa, porque minha avó tinha diabetes, então eu provavelmente posso ser mais propensa a ter diabetes. E a gente já vai mentalizando aquilo e criando, né, mesmo que seja de forma inconsciente, uma realidade, uma disfunção para nós mesmos. E seja com questões de depressão, de pressão alta, é muito também mental, né? Porque a emoção vai para a mente vai para o mental. Então, lembrar o quanto a gente pode também pesquisar de outras formas, né? O que poderia ajudar a suprir essa carência, sem ser só o lado material. Pensar logo, então eu tenho que comprar um suplemento e acreditar naquele milagre. Vou tomar um spray, vou tomar uma pílula azul, vermelha e pronto, vai resolver. Porque a gente tem que entender que isso vai ser sempre para remediar. Mas se a gente não mudar, né, na raiz a questão, a gente pode suplementar a vida toda, óbvio, mas tudo pode ter a longo prazo também efeitos colaterais, como esses remédios que a gente vê. E muitos não falam, mas se você for ler na bula, aquele lugar pequenininho, vai falar, pode trazer infertilidade, pode gerar várias coisas que os médicos não vão dizer. E muitas pessoas, assim, não quero citar números porque eu não sei a porcentagem, mas o quanto a gente delega a nossa saúde, começando pelo alimento, né? Comer fora, sem saber quem preparou, sem nem abençoar o alimento, colocar as mãos, espremer um limão só para ter nossa própria energia, o quanto a gente delega nossa saúde, terceiriza. E aí tá mal, não, vou ver logo um médico, em vez, né? Eu mesmo às vezes faço isso quando a gente está cansado, fraco, se desempodera e fala, não, tudo bem, outra pessoa vai saber melhor do que eu. Não, 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 não. Ninguém vai saber melhor do que a gente. E tentar entender essas causas mesmo. Observar se tem relações com atividade física, se for uma deficiência e não foi visto antes, né? Se dá um tempo, às vezes, repetir o exame em outro laboratório, se dá um prazo de 6 meses também para entender, sem ser necessariamente relacionado a uma marca de B12, a um laboratório específico, porque não deixa de ser um comércio. Então, para a gente entender como ter uma suplementação saudável a longo prazo, para o resto da vida, com intervalos, né? Seguir a intuição sempre. Mas é isso, te agradeço muito, Eli, por sempre trazer tantas informações organizadas, científicas, por todas essas partes, até de medicina, né, que você traz melhor do que eu. Hoje nada, a gente vai se complementando, bem gostoso. Gratidão, Flor. Até um pouco antes de você entrar, eu falei um pouco sobre isso, né? Da gente tomar as rédeas da nossa saúde, né? E, enfim, de realmente entender que, determinados profissionais vão ser incríveis e super, né? Super, talvez aí, como é que eu posso dizer? Eficientes no que eles se propuseram a fazer, mas também tem profissionais que, por mais que se esforcem, muitas vezes são mal informados e às vezes não é nem culpa deles, né? Ainda mais no nosso sistema de educação dentro da medicina que deixa a desejar bastante, né? Mas trazendo esse ponto que você trouxe que é interessante, realmente, sim, e foi uma coisa que eu não mencionei aqui, que eu pulei, que eu ia falar depois. A parte emocional tem super a ver com o B12 também. Se a gente, por exemplo, saibam, para vocês todos, né? Se a gente passa por um estresse muito forte, perder um ente querido, cara, pode contar, tu vai fazer um exame, se você tá sofrendo mesmo, depressão, que nem você trouxe, né? Tu vai fazer um exame, provavelmente o B12 vai dar baixa. Porque a B12, ela também tem um aspecto muito interessante que é de ajudar, inclusive, com radicais livres, né? Então, quando a gente passa por um processo de estresse muito grande, que bem ou mal acidifica, não é só alimentação, poluição, metais pesados que acidificam, é também estresse emocional, ela vai cair. E no meu caso, e acho que você deve ter experimentado alguma coisa parecida, né, Moni? A minha B12 caiu muito quando eu tive chikungunya, há uns 5 anos, eu acho que foi, talvez, há uns 4 anos que eu tive. E eu lembro que eu fui ver a minha B12, checar a minha B12, estava em 50, gente. Pasmem, muito baixo. Né? Então, assim, logo depois da minha chikungunya. E hoje em dia já tem pesquisas que demonstram que para as pessoas que
que acabam tendo Covid, ou até esse Covid que eles dizem que né, tipo, alongado, longo, Covid de longa duração e etc., B12 baixa também. Então é super importante ter essa atenção. E para quem tomou também, ó, a picadinha, importante saber que também baixa B12. Então, assim, tem muita coisa que baixa B12, né? E aí a gente tem que entender que a gente um organismo que não é fechado, né? Que muitas vezes a gente gosta de fazer aquela correlação daqueles jardinzinhos que existem, né? Que é dentro de uma garrafinha e ali já tem um pouco umedecido e o ciclo completo ali dentro, né? Nós não somos fechados, nossos poros absorvem muita coisa. Nossos olhos absorvem por ver, nossos ouvidos, nossa boca, pelo que a gente come, pelo que a gente fala, né? Nariz, o ar que entra. Então, nós não somos um ciclo fechado. A gente está sempre recebendo influência externa. Então, tem que ter super esse cuidado mesmo. E aí, até em cima de Perdão. Não, tranquila, Flor, fala. Não, nossos próprios pensamentos, o quanto a gente sabe que às vezes tem que se policiar a cada minuto para falar por que que eu já estou pensando na pior hipótese, ou no plano não dá certo, em vez de trazer leveza. A gente, né, eu, para não falar a gente sempre, mas tem esse costume que eu vejo muito comum, pelo menos na minha família, de já se preocupar. Eu fiz mestrado, eu não terminei falando do presente, né, mas acabei me formando em letras como tradutora audiovisual, mas fiz meu mestrado e minha tese, mini tese que eles chamam na Inglaterra, sobre medicina também, então temas relacionados com a saúde. E a mestra, a professora, ela falava assim, na véspera da gente defender, ela falava: se você se preocupa, você já está ocupando a mente com antecedência e já está pensando nos piores cenários e depois corre tudo bem. Você falava, nossa, eu passei 2 noites sem dormir, eu já achava que fulano ia achar aquilo e a pessoa levou numa boa e a gente já está, né? Eu já estava assim, imaginando o pior cenário. Então, esses pensamentos que temos, né, de boicotes e daquele vilãozinho do lado, é, é um trabalho diário, seja fazendo meditação, esporte, várias coisas ao mesmo tempo, para trazermos sempre alegria, pensar, não, vamos fazer uma cura com música, trazer um rezo, elevar a energia, porque elevar a vibração, né, a doença são as frequências, tem vários estudos e hoje em dia eu acho que todo mundo valida o fato de tudo ser energético, né? Então a água transmite muito, a natureza nos mostra plantas, se você tirar ela de um lugar, se você não regar, não é a água em si, é a forma que esse ritual todo de cuidado, né, de autocuidado, que podemos ter e muitas vezes de pensar, não, eu não vou ficar vibrando nessa carência, nessa preocupação de falar, e agora o que que eu faço, da gente se deixar afetar tanto e duvidar do nosso poder, né, disso, de entender qual o caminho, de entrar num equilíbrio. Isso Óbvio que aí. sempre sendo atento aos sintomas, se a gente tiver um cansaço gigante, mas muitas vezes é o quê? Falta de sono, muitas vezes é falta de uma Sim, rotina, de disciplina. total. Até Aí a gente usa. aproveitando. Fala, Flor, perdão. Eu não consigo te ver, eu não Não, sei quando você vai continuar, fala. aqueles relógios, né, que contam quanto tempo de sono você teve, aí a pessoa fica ainda pior, porque ela vê, nossa, eu só tive 30 minutos de sono profundo. Ela tá se sentindo super bem, mas ela tem aquela notícia e já fica para baixo. Como as pessoas que falam, eu prefiro não ver o médico, porque eu me sinto super bem, o médico fala que eu tenho algo, a gente vê isso em filmes, né, que retratam, você vai morrer daqui a uma semana, e a pessoa já fica toda mal e óbvio que não estamos dando exemplos, não é sempre assim. Mas é a gente lembrar de realmente. Não quero usar palavras fortes, não é dramatizar, mas respirar e ir aos poucos pesquisando, entendendo as relações, né? Como funciona o corpo mesmo. Os corpos, como eu gosto de falar. Os 4 corpos, isso aí. Até aproveitando que você já trouxe alguns, né? A gente já pode entrar um pouco, talvez, nesses sintomas, né? Pra gente entender, em nível de sintomas, o que pode indicar. E lembrando que é isso que você trouxe também, né, Moni? Gente, sintomas, não dá pra pessoa falar, nossa, eu tenho 3, 4 desses sintomas, é falta de B12. Não necessariamente.
É só para vocês entenderem que existe um quadro sintomático. E também, a nível de sintoma, a gente tem que entender que, assim, a B12, ela é armazenada no nosso corpo. A gente estoca a B12 no fígado. E esse estoque, ele dura 3 a 5 anos a partir do momento em que, se você tem o estoque cheio e você não consome mais B12 por 3 anos, por aí, você está utilizando esse estoque, por exemplo, né? Então, 3 a 5 anos que dura esse estoque, digamos, né? Mesmo a partir do momento que você para de utilizar. Então, se você tem uma questão de deficiência já, é porque isso vem de antes, vem de bastante tempo. Não é necessariamente uma coisa do momento atual, tá? Mas pode, né? Pode ter uma grande correlação. Mas, bom, gente, todos os cachorros resolveram latir nesse momento aqui, né? Mas tudo bem. Não Eles é só o conseguem me ouvir manga, né? bem? Não, é o Buiú, que é o cachorro do meu pai, é o Manga, todo mundo junto, mas enfim. Mas acho que eles pararam agora, mas vamos lá. Então, sintomas. Vou listar alguns para vocês. Perda de sensibilidade, tá? Sensibilidade tátil. Por exemplo, a gente não conseguir estar segurando esse copo e não sente que está segurando, ou deixa cair sem querer, porque não está sentindo direito o copo. Então, perda de sensibilidade. Formigamento, em especial nas mãos e pés, tá? Então, formigamento pode ser também na perna, em outros lugares, mas em especial mãos e pés. Palidez de pele, que pode também estar correlacionado com anemia. A gente tem que, inclusive, lembrar que muitas vezes a deficiência de B12 pode ter uma super correlação com anemia e vice-versa, né? Cansaço, falta de ar, né? Tem uma correlação muito grande. Perda de memória, confusão mental, tremor, aquele tremor na pálpebra, né? No olhinho que a gente sente às vezes. Isso pode ter correlação com B12. Lembrando que tudo que pode, nada é sentença, nada é do tipo diagnóstico feito, tá? Vocês têm que avaliar e também ver os exames. E lembrando que exame de sangue não é acurado, para a gente ter certeza sobre a questão de B12. Perda de apetite, palpitações, né? Alteração de visão, né? Não conseguir enxergar muito bem, por exemplo. Irritabilidade, anemia megaloblástica, né? Que seria quando o volume das hemácias aumenta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente seriam esses sintomas. Você lembra de mais algum, Flor, que eu não tenha listado aqui? E para crianças, atraso de desenvolvimento e crescimento também, tá? Então, deficiência de B12 em crianças pode levar a atraso de desenvolvimento até mental, né? E crescimento também, tá bom? Então, tá super correlacionado aí esses pontos. E aí, Eu acho que enfim, você eu não falou, sei. né? O que eu pensei aqui de mencionar Depressão. também é que quando muitas pessoas falam, né, e trazem aí, então tá, tudo bem, falamos isso tudo. Como é que a gente pensa na suplementação de B12? Claro que aqui não é uma consulta individualizada, lembrando, né, gente? Vocês não podem sair daqui e fazer exatamente o que eu falei sem vocês avaliarem tudo, tá? Mas são dicas aqui que eu e a Muni a gente está dando. Então, em termos de suplementação, existem várias possibilidades, mas assim, em nível de generalizar, 50 microgramas por dia. 50 microgramas por dia. Para uma pessoa saudável, que não tem a questão de deficiência e por aí vai. Ou, uma vez na semana, 2.000 microgramas. Uma vez. Não é dividir em 7 vezes e tomar 350 7, né, cada dia. Não. É uma vez, 2.000. Tá? Existem até explicações científicas do porquê de tomar uma dosagem mais alta uma vez por semana, em vez de dividir, né, esses microgramas semanais. Tá? E aí, que nem falei no início da live, antes da Moni entrar, o ideal é que seja sublingual ou líquida. São as mais bem absorvidas, porque tem o contato com a saliva. Lembrando também que a adenosil e a metil já são ativas, contrário do que seria a hidroxo e a ciano, tá? A cianocobalamina, ela precisa de conversão. Então, a gente precisa, e da mesma maneira a hidroxo. Então, a gente precisa ter um sistema digestivo funcionando 100%. Para quem tem questões digestivas, não necessariamente vai conseguir metabolizar, né? Não necessariamente vai conseguir tornar essa ciano ou essa hidroxo em adenosil e em metil. E lembrando que também não adianta nada a gente suplementar B12 se a gente não tem ácido fólico, né? Então, o metilfolato, que ele também vai ser a forma ativa do folato, ele é necessário para a gente conseguir, né, assimilar essa B12. Então, pessoas que não comem salada quase, por exemplo, que ácido fólico, folato, nada mais é até pela raiz da palavra, folhas, tem a ver com folhas, pessoas que não consomem salada, que não consomem verdes em geral, provavelmente não consomem o suficiente. Então, muitas vezes também é necessário suplementar esse metilfolato, tá? Não sei se eu já entro nisso. O que você acha, Flor? Se a gente já entra nisso, você quer falar alguma coisa antes? Isso, qual parte?
Me perdi. Perdão, da sugestão dos microgramas, porque tem uma sugestão de dosagem ótima, né, para tipo crianças, para bebês, crianças, adolescentes, adultos, tem uma sugestão. É, podemos, eu acho que só para as pessoas presentes entenderem, quem for nos assistir depois, tem toda uma indústria atrás disso, né, dos suplementos. Então, quando a gente vê B12, eu acho que até esses Lavitans, suplementos assim multivitamínicos, não sei se também tem B12, mas muitas vezes é muito pequena a quantidade. Então, tipo, menos do que 50. Então, se vocês procurarem uma B12 de qualidade, um spray, realmente é um investimento, né? Já só para trazer uma noção fácil antes de pensar em casos específicos, que é um lado bem, né, científico de autoestudo e que também não queremos que ninguém se automedique, mas para entender que se for uma carência abaixo de 300 de B12 no 3.000, né? Nossa, agora me perdi Então, no a zero. B12 o ideal é abaixo de 500 é baixa, né? O É, ideal é acima de 500. Isso. Luiz é 300, mas pelo menos há 2 anos atrás eu acho que era. Até esse ano eu já vi que era 300, 350. Mas É enfim, se a O gente. Greger, o Michael Greger, o Eric Slywich, que é aqui brasileiro também, todos eles indicam acima de 500, né? Pelo menos. Sim, O ideal é de sim. 600 a 900 a B12. Até os laboratórios particulares aqui no Brasil, em geral, é acima de 500 mesmo. Mas se vocês forem investir numa B12 de qualidade, em geral, né, eu acho que para um mês de suplementação pode ir em torno de R$ 100 no mínimo contar, né? Varia muito com o dólar de onde vocês forem comprar. Mas essas B12s que agora a gente vai entrar em detalhes com a quantidade, mas são formas muito variadas, também tem injeção, só que aí, em geral, a B12 em injeção, eu acho que quase todas vêm com B6, e muitas vezes a gente não tem carência em B6, e como você falou, tem a questão do ácido fólico e também do ferro, porque os três vão juntos. Então, é isso, só entender que não é só a quantidade, tem a forma, vai depender da pessoa também, mas como você falou, mesmo a pessoa mais saudável, que já tem uma alimentação equilibrada, que absorve bem, o corpo ele gasta muito mais para quebrar, transformar uma molécula de cianocobalamina, e se for a metil, a versão mesmo que não seja líquida, ela já tem uma absorção para tudo, é válido, não é só para B12, também tem o ácido fólico, não é aquele que a gente compra que as pessoas, mulheres grávidas, gestantes usam, em geral, o que você pode ter até no posto de saúde, não é o mais assimilado. Tem o metilfolato. Então é isso, procurar estudar mesmo, porque é bem complexo. E a gente está Até sempre suplemento. descobrindo novidades, né? Que falava super fermentado, que usava muito os B12, tem gente que fala que tem isso até hoje. Pode ser bom também para B12, mas a gente vai descobrindo que tem muitas ideias falsas. Sim, com certeza. E até suplementar ácido fólico é bem tóxico, não é legal, né? Metilfolato, que é a melhor maneira mesmo. Mas enfim, voltando para B12, né? Dosagem, que é essa que a gente comentou aqui, né? Então, a dosagem para uma pessoa saudável, adulto, é 50 microgramas diários, tá? Ou 2.000 microgramas semanais. Já já a gente vai entrar nas explicações de qual tipo de B12 por aí, né? Mas enfim. E aí, para crianças, diariamente, até 3 anos de idade, ou seja, no máximo 3 anos de idade, de 0, de alguns meses até 3 anos de idade, é 5 microgramas diários, tá? A dosagem. Para crianças de 4 a 10 anos de idade, é 25 microgramas diários. Acima disso, e que já nesse nível de pesquisa já é considerado como se fosse adulto, é 50 microgramas diários, que nem eu falei no início, né? Ou 2.000 microgramas uma única vez semanalmente, tá? Não é para dividir essa quantidade em vários dias, semanalmente. E aí, para mulheres que estão grávidas ou que estão dando de mamar, né? É a mesma quantidade, 50 microgramas ou 2.000, tá? Semanalmente. Para
Já pessoas acima dos seus 65 anos de idade, o ideal é que seja 1.000 microgramas diariamente, acima de 65, tá bom? E aí, para quem tem deficiência, ou seja, está abaixo daqueles 500, né, que a gente conversou no exame, ou 600, dependendo da linha que vocês forem seguir, para quem tiver abaixo de 500 ou 600 no exame de sangue, o ideal é que sejam 1.000 microgramas diários por um mês. Dá o espaço de um mês, para de tomar por um mês, faz exame de sangue de novo. Inclusive, quem for fazer exame de sangue, gente, nunca faça exame de sangue ainda suplementando, porque vai estar mascarado, tá? Porque a gente sabe que, inclusive, o exame de sangue, que nem eu já falei, enfim, ele não é necessariamente o quanto você está assimilando, absorvendo, utilizando, é só o que está circulante. Porque a gente toca no fígado, tá? Então, o ideal é para ao fazer o exame de sangue é ter esse espaço de um mês, tá bom? E, enfim, aí de tipos, né? Quando a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Que é justamente isso que também a Muni trouxe, né? A gente tem que lembrar que, até ela falou da questão da geladeira. A metilcobalamina é um tipo que é ativo, né? É uma enzima ativa da B12. Você coloca na boca, por exemplo, sublingual, você já absorveu e pronto, já foi direto para o teu, né? Já vai ser absorvido e transportado, né? Pelas transcobalaminas direto para o fígado ou para células que precisam ser utilizadas, tá? Agora, ela é super instável, no sentido de que ela é sensível. Então, ela não pode, por exemplo, ficar no sol ou no calor por muito tempo, que ela perde. Mas ela em comparação com a cianocobalamina, que precisa ainda ser assimilada, metabolizada. A ciano passa por 4 etapas até a gente conseguir utilizar aquela B12, tá? Então, o ideal é a gente já ir direto no que é rápido. É que nem, por exemplo, a gente pensa obviamente que no caso do Fruge não é bem isso, a gente prefere ir lá na fonte. Mas vocês podem escolher ter uma salada pronta, maravilhosa, orgânica, ou comprar todos os itens para fazer aquela salada, que vai exigir alguns passos. Então, em termos. Até porque a ciano, de qualquer maneira, ela é processada, ela é de laboratório, então ela não é muito legal. É, aí, se vocês querem alguma que seja anterior, né, que nem a ciano que ela não é ainda enzimativa, né, nem a coenzima, no caso da adenosil, ela já ainda precisa ser metabolizada, vai então escolher a hidroxocobalamina, que é difícil de encontrar no Brasil, mas é possível. E a hidroxo, ao ser metabolizada, ela consegue converter nas duas, tanto na adenosil quanto na metil, tá? E é importante, claro, tem que ter fator intrínseco, tem que ter um monte de coisas. Então, para as pessoas que têm questões digestivas, problemas, né, ou que querem ter certeza de que estão assimilando, o ideal é ir para metilcobalamina, tá? E aí, antes de eu entrar no próximo passo, eu vou passar para a Muni falar um pouquinho, porque o próximo passo seria justamente a gente falar da diferença entre cada uma delas. Aí não sei se você quer agregar alguma coisa em cima disso que eu falei, Flor. Não, acho que você trouxe uma apresentação super completa sobre as quantidades, já entrando um pouquinho nos tipos diferentes. Gratidão. Bom, à vontade para me interromper também, que você sabe que eu falo muito, né? Eu anotei um monte de coisa, mas enfim, vou tentar não tomar muito tempo. É, Então, enfim, que nem eu falei, né? A cianocobalamina, ela precisa de um cofator para ela ser assimilada, né? Para ela ser metabolizada e eventualmente se tornar metil, né? E aí a questão principal é a gente entender que, para pessoas que têm questões renais, por exemplo, a metilcobalamina vai ser a mais indicada, tá? E aí, pessoas que talvez tenham outras questões são outras. Então, a gente vai entrar nisso aqui agora. E um parênteses grande aqui, que eu acho que já ouvi muitas pessoas falando, e até recentemente num grupo de discussões de Fruge Crude surgiu. Uma a cada 10 pessoas podem ter acne, tá? Com o uso da B12. Principalmente injetável, se for cianocobalamina. Tendência maior ainda de ter acne, tá? E oralmente, se a pessoa toma oral, independentemente do tipo, hiperdosagens, ou seja, sei lá, 5.000 microgramas, 10.000 microgramas, tem a tendência a dar acne também, tá? Então a gente tem que lembrar que muitas pessoas falam, mas é só acne, não tem um problema. Dá um passo atrás e entende por que acne. A gente tem que entender que acne, ela aparece na pele quando a gente não está conseguindo excretar toxinas pelos rins, né? E o nosso sistema linfático pode estar, talvez, sobrecarregado. Então, saibam que, apesar de muitas pessoas falarem, não, tudo bem,
a acne ou de menos. Entendam que se você está tendo acne, precisa entender o porquê. Pode ser que esteja tomando excesso, pode ser que esteja tomando talvez uma B12 que para você não é tão legal, né? E aí a gente vai falar das diferentes tipos aqui agora. E também uma outra dúvida que muitas pessoas têm e que já tiveram pesquisas antes que existiram e vieram outras para rebater isso, é falar que pessoas que suplementam B12, e pasmem, né? Existiram pesquisas que afirmavam que a B12, a suplementação de B12, levaria a câncer. E aí, hoje em dia, já tem outras pesquisas que demonstram que não. Que, obviamente, já fizeram pesquisas com a dosagem diária máxima de 2.000 microgramas, que é muito além daquilo que a gente tinha falado, lembra? Ser 2.000 microgramas uma vez na semana. E eles já fizeram testes randomizados com várias pessoas, tomando 2.000 microgramas por dia e não tiveram questões, né? Isso não foi corroborado, essa tese de que está conectada com câncer, né? E aí, enfim, então eu vou falar essa parte mais rápida, tá? Flor técnica, e depois a gente pode entrar na parte mais legal, que é falar do frugivorismo correlacionado com isso, né? Mas essa parte mais técnica, falando sobre essa questão de qual tipo de B12 e por aí vai, né? A própria hidroxo, que nem eu falei, ela pode ser convertida na adenosil e na metilcobalamina, tá? A ciano, ela é mais, digamos, ela é sintética, ela é de laboratório no sentido de que é sintética, ela não existe na natureza, tá? E é muito comum a gente conseguir encontrar na natureza a hidroxo, né? A metilcobalamina e a adenosil, elas não estão soltas por aí. Elas já são ativas, né? Então é a B12 já ativa, que já foi como se já tivesse sido metabolizada. Então quando a gente ingere ou consome ou utiliza como suplemento a metilcobalamina, é como se a gente já tivesse indo direto para a B12 ativa, que então é a melhor maneira de a gente suplementar. E aí o ideal, que nem já falei, sublingual. E aí quando a gente fala sobre a hidroxicobalamina, ela é interessante para pessoas que têm questão com, por exemplo, fumo, cigarro, porque ela consegue sequestrar, né, o cianeto, que está muito aí junto, né, mantém pessoas, inclusive, viciadas em cigarro. Então, a hidroxicobalamina ela é interessante para isso, tá? E aí ela pode entrar, inclusive, porque ela ajuda a lutar contra o estresse oxidativo. Então, a hidroxo é bem interessante, diferente da ciano. A ciano não tem essa capacidade, tá? E em nível até de absorção, a cianocobalamina, que tem aquelas 4 etapas, né, para a gente conseguir formar as coenzimas, né, metil e adenosil, a absorção dela é em torno de 20 a 50% quando a gente toma injetável, tá? Então, 20 a 50% do conteúdo que vocês vão se injetar será realmente assimilado. Já a hidroxo, por injeção, é 70%, é bem mais. Então, apesar dela ser mais cara, ela vale mais a pena. E ela só tem 3 etapas para converter as duas coenzimas, né? A adenosil e a metilcobalamina, tá? E o que é interessante da hidroxo é que ela tem um efeito residual, ou seja, ela fica circulante e não vencida no corpo por bastante tempo. Já a cianocobalamina, ela tem um efeito residual que é quase inexistente. Então a pessoa toma, tanto que vocês já devem ter observado quem já tomou injeção de ciano. A gente, logo depois, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte, faz um xixi vermelho, né? Que é a cor quase sempre que eles colocam esse corante específico na cianocobalamina. E a gente, ou seja, a gente joga tudo para fora, tá? Então ela não fica circulante por muito tempo. Já a hidroxil, ela tem uma sobrevida, digamos assim, mais longa, tá? Deixa eu ver aqui mais. Bom, metilcobalamina, que é aquilo que também até a Moni já trouxe, sem o ácido fólico, ela é inutilizável. Então a gente tem que entender que é mesmo que a gente esteja suplementando o B12, se a gente não tiver folato, metilfolato no caso, né, para auxiliar aí, a gente não vai conseguir fazer o trabalho da B12, tá? E que mais? Eu acho que é mais ou menos isso, em termos de qual utilizar, né, indicação para vocês. A metil, ela a nível celular, ela tem uma capacidade de absorção maior, tá? E ela é muito indicada para pessoas que têm distúrbios do sono, tipo insônia, por exemplo, né? Pessoas que têm questão de fertilidade, então ela melhora a fertilidade. Ela também melhora certos distúrbios do sistema nervoso, tá? E ela é associada à regeneração nervosa dos nervos, tá? Já a adenosil, ela tem um papel muito especial junto às mitocôndrias. Então, ela
ela tem uma outra função. E é importante a gente lembrar que não dá para escolher entre uma ou outra. Se vocês forem suplementar e puderem suplementar as duas, adenosil e metil, é legal, tá? Mas óbvio que vocês vão, que nem falei, aqui não é uma consulta, vocês precisam analisar isso com o profissional de vocês para entender qual delas você precisa, ou se as duas, tá? Cada pessoa tem uma questão. E aí, a adenosil, ela é muito envolvida na reação com ácido metamalônico, que seria realmente, ele está super correlacionado também como cofator para absorção de B12, tá? E é uma substância que, quando elevada, pode provocar danos também nervosos. E é interessante a gente entender que, se utilizada concomitantemente, a adenosil ela é muito boa para fraqueza muscular, fadiga crônica, exaustão. É ótima para quem sofre com peso muito baixo, não consegue ganhar peso ou anorexia. É muito boa em casos de fibromialgia também, danos no fígado, hepatite, pessoas que sentem muita dor. Então a adenosil ela tem um outro lado, tá? É um pouco diferente da metil. E por isso que a gente tem que lembrar, a hidroxo, que seria ela completa, antes de ser metabolizada, ela eventualmente vira adenosil e vira metil. Só que para pessoas que não conseguem assimilar isso por questões digestivas ou qualquer questão até genética, lembrem que tem questões genéticas que podem atrapalhar a pessoa, e aí já digo isso porque eu sei que a Dipa perguntou alguma coisa com relação ao bebezinho dela super novinho. Então tem que analisar as questões genéticas. Tem pessoas que por questões genéticas não conseguem absorver B12, tá? E aí talvez precisem suplementar por bastante tempo. E aí um grande parênteses antes de passar aqui para a Muni, né, e da gente entrar no falar um pouco mais sobre o Fluge, é entender que suplementação, gente, não é para o resto da vida. O ideal é você suplementar um tempo, e aí o que eu sugiro, um mês, pausa um mês ou dois, dependendo do caso de cada pessoa. Um mês, pausa 2 meses, né? Para quem tem realmente deficiência severa, pode ser que não consiga parar tanto. E pode ser que precise de uma dose, entre aspas, mais cavalar no início, né? De preferência injetável de hidroxo, ou vocês vão avaliando com o profissional de vocês, né? Mas, enfim, falei demais, desculpa, Múnia, que eu tinha bastante coisa para falar. E eu acho que a gente pode entrar agora na parte do Fruge, né? O que você acha? Vou deixar você tocar. Sim, sim. Não, foi ótimo, foi super necessário e completo. Mas é isso, quando você falou de entrar na reserva, né, me lembrou muito um carro que aqui eu dirijo em Brasília, e quando a gente entra na reserva, já fica vermelho, né? O carro vai funcionar bem, mas já está na reserva, e a gente não tem, assim, um medidor no corpo que mostra. Então, o único caminho é mesmo fazer o teste e entender que são fases da vida, então que são muitos fatores e que, como as pessoas que nem falam, não chegam a falar de frugivorismo, crudivorismo, mas a diferença entre uma pessoa vegana, vegetariana e uma omnívora, talvez seja considerado 50% dos vegetarianos vão precisar suplementar, 40% dos omnívoros, então não muda muito, porque é a absorção, depende muito do metabolismo, muito mais do que da quantidade de B12 que a gente vai ingerir. Então é muito interessante ter essas quantidades, mas não dá para generalizar nunca, em pensar todos os bebês, todas as crianças, adultos, gestantes vão ter a mesma imunidade, o mesmo estilo de vida, né? Então tem que ir testando, vendo, não é uma receita certinha. E é isso, posso deixar você começar, então, como no frigorífico que você queria trazer de pontos específicos. Show, Flor, gratidão. Eu sinto que assim, para além disso, né, que legal que você trouxe esse ponto. A gente tem que lembrar que tem isso mesmo, né? Tem muitos fatores né, de individualidade de cada um e que são importantes de serem levados em consideração, né? Então aqui é uma live mais para a gente trazer essa informação para vocês. E claro que vão ter pessoas que, por exemplo, às vezes eu tenho um conhecido, né, que ele toma quase que diário e teve uma época que ele injetava diariamente, né, B12, e não consegue manter. O nível dele sempre despencava. E tem várias outras questões que estão aí correlacionadas, né? Então, B12 não. E a saúde em geral não é uma ciência exata, né? Então não dá pra gente pegar os números e falar, tem que ser assim então daqui pra frente, né? Vou fazer exatamente assim do jeito que elas falaram. Não. Analisem o caso de vocês, que nem falei, né? Conversem com um profissional que vocês, com quem vocês trabalham, né? Para entender um pouco mais do que é
interessante e melhor para cada um de vocês, né? Mas assim, um outro ponto que surgiu até uma pergunta aqui, que já subiu aqui, e que eu não sei se a gente já olha essas perguntas, acho que eu vou deixar as perguntas para o final mesmo, mas falando sobre frugivorismo, né, que é uma tendência muito grande até da gente ver pessoas no frugi falando, eu não vou lavar os meus vegetais então, porque quero manter a B12. Quais são esses vegetais? De onde eles vieram? Tem que tomar muito cuidado com isso, que muitas pessoas dizem, compram qualquer vegetal no mercado, ou até mesmo os que são ditos orgânicos, tá, gente? Tem que tomar cuidado que hoje em dia no Brasil já é sabido que mesmo os orgânicos, alguns ainda têm resquícios de pesticidas, né? Então não dá pra gente brincar nesse sentido. Então eu sinto que a B12, apesar dos apesares, e a gente saber que, por exemplo, dá pra gente plantar o nosso próprio alimento, dá pra gente buscar ter um solo incrível na nossa horta, mas ainda são coisas que a gente não consegue fazer uma manutenção e ter certeza de que tem sempre cianobactéria, de que está sempre sendo produzida, absorvida B12 pela plantinha, que a gente vai conseguir, e por aí vai, que a gente vai conseguir até pela terra absorver essas cianobactérias, etc. Então, assim, não dá pra gente ter esse nível de controle. Claro que seria incrível se a gente conseguisse ter, e também em nível até saindo um pouco desse conceito, a gente sabe que, sei lá, antes de ser descoberto que existia as vitaminas e as B12 e tudo isso, a gente não tinha esse controle, a gente nem sabia se a gente estava ou não estava, né, com deficiência, digamos assim. Ou até mesmo quando éramos nômades e por aí vai, a gente não tinha esse nível de controle, a gente não ia saber. Mas o ponto que a gente sabe hoje em dia é que os solos estão completamente diferentes do que eram há, sei lá, 50 anos, que dirá 200, 300, 400 anos atrás, né? Então, a suplementação de B12 eu sinto que é super necessária, não é uma coisa que precisa ser feito direto, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser feito pelo menos um período em todo o ano, né? Cada pessoa vai saber o seu equilíbrio, procurando saber com seus profissionais, mas é super necessário. Agora, falando dentro do fruge, né? Trazendo um pouco para esse escopo do fruge. Como qualquer alimentação, que é isso que você já falou, né? Como qualquer alimentação, a gente pode estar sujeito a ter deficiência de B12. Então, não é diferente. Não tem muita diferença quando a gente fala sobre um fruge e sobre uma pessoa que come de tudo. Na verdade, o único fator que diferencia um fruge de uma pessoa que come de tudo é que muito provavelmente esse fruge tem uma saúde intestinal, gastrointestinal, muito melhor do que uma pessoa que come de tudo, que dirá uma pessoa que come farinhas e laticínios e por aí vai. Porque sim, a saúde intestinal, a nossa capacidade de absorver aqueles nutrientes está hiperconectada ao que a gente come no dia a dia. Se a gente come itens alimentícios que se tornam cola, desde aveia, arroz, todos os cereais, né, até mesmo, infelizmente, quinoa, farinhas ou coisas processadas, ou alimentos, né, laticínios e por aí vai, isso tudo vira cola no nosso intestino. O amido vira cola, batatas, né, tipo, até, por isso que, assim, no fruge, a gente observa tantas pessoas, sim, a gente consome cenoura, beterraba, etc., mas em menor quantidade, porque tem uma leve quantidade de amido. Ou a gente evita, né, cereais como trigo sarraceno, ou enfim, né, a própria aveia germinada, porque tudo isso tem amido. E o amido ele vira cola no intestino. E quando a gente pensa em cola, né, o glúten vira uma super cola, quando a gente pensa em cola, isso atrapalha a nossa absorção de nutrientes, inclusive. Né? Então, acho que o que a gente tem de diferença, ou diferenciação para uma pessoa que come de tudo, onívora, etc., é justamente uma tendência, que não é generalizada, porque, inclusive, claro, um frugívoro que está fruge há alguns meses e um frugívoro que está fruge há 10 anos é diferente também. Né? Há 10 anos, mesmo que a pessoa não tenha feito um processo de sucos para eliminação de placa mucoide por aí vai, a probabilidade é que essa pessoa ao longo dos anos foi eliminando aos pouquinhos excessos de biofilme por aí, né? Mesmo, em especial para quem conseguir não consumir excesso de gordura, tá? Para quem não se exceder nas castanhas, né? Que isso também pode causar muco, né? Então acho que a diferença talvez de um fruge para uma pessoa que come de tudo, em especial é pro positivo, inclusive, que auxilia nessa predisposição, nessa limpeza intestinal. Né? O que eu tenho para dizer basicamente é isso. Vou passar para você, Flor, porque eu sei que você tem muitos pontos bons também. Não, eu acho que é isso, é lembrar que realmente a gente, em qualquer dieta, não vai ser só o que a gente ingere. A dieta tem um peso, claro, mas o que a gente ingere de várias outras formas. E
E a mente, né? Se a gente pensa em pessoas que vivem sem nem se alimentar do físico e sabem se autorregular. Então é a gente pensar nesse cuidado completo e não focar agora na B12 e esquecer o resto. Então, trazer sim, fazer um teste, não se basear, como você falou, tô suplementando, parei há 3 dias, já vou fazer um exame, pronto, tá bom, já esqueceu. Igual notícias, né, que estão faladas, um tema, e a Covid, aí vem uma guerra, esquece o Covid, enfim. É delicado falar assim, mas é muito isso, né? Mediatizando, trazer esse foco, essa luz, e de repente você não ouve mais falar porque tem algo novo. Aí agora a moda é falar de iodo, então a pessoa vai esquecer totalmente da B12. Não, é sempre estar de alguma forma, mesmo que intuitiva, ter um controle, porque a B12 tem um estoque, né? Mas tem que ser controlado para tudo, para a mulher para engravidar, para o funcionamento do cérebro, para o oxigênio. Então é isso, a gente tem todo mundo baixo de humor, quando passa por inverno também, menos luz e tudo, se a gente fica um pouco mais para baixo, é diretamente relacionado com a depressão. Então a gente tem que estar sempre se ouvindo e pensando, talvez seja bom testar, esperar, porque o exame de sangue para qualquer coisa que você vai testar, ele varia de um dia para o outro. Se você comeu na véspera algo muito salgado, algo muito doce, pode ser alarmante, depois você testa uma semana depois e muda completamente. Então, é um exame que a gente tem, né, ao qual a gente tem recurso primeiro, mas ele muda drasticamente de um dia para o outro. Por isso que se fala de fazer jejum antes, né, de evitar quem bebe álcool, etc. Então, também não dá para confiar nessa ciência exata, nessa forma de medir, porque oscila, assim como o nosso peso, em função da hora que você vai se pesar, do clima, da umidade. Então, entender esse conjunto. Eu gosto muito de trazer essa visão para a gente não ficar robotizado e virar agora. Exatamente, porque realmente a gente pode. Nosso objetivo não é ter perguntas do tipo depois, mas qual B12 eu começo primeiro, qual você recomenda, porque a gente faz o nosso corpo, nosso laboratório, né? Então, eu pessoalmente prefiro variar, assim como de solo. Né? Se eu for comer 3 mangas, eu gosto de usar 3 mangas de árvores diferentes. Agora é época da manga, eu pedalo e eu falo não. Vai ser o filho de cada uma, porque vai equilibrando. Mesmo que seja no mesmo perímetro, mesmo solo, o sol, a incidência de todos os fatores vai ser diferente. Então, assim como o sabor é diferente, né, que não dá para a gente entrar na fruta e adivinhar, a reação do corpo de cada um vai ser diferente. Então, testar se for sublingual, que a gente recomenda mais, testar marcas diferentes, talvez para uma pessoa uma funcione melhor, a outra não. Tentar sempre também ver as associações, né? Como tomar ferro e tomar café depois do chá verde não adianta, a cafeína anula o efeito. Então, pensar que a B12 é sensível, evitar tomar a B12 e fazer algo contraproducente que vai anular totalmente o efeito não adianta. Então, pensar de forma geral, a gente pensa B12 mais especificamente hoje, mas é sempre um lembrete para a gente estar cuidando de tudo, dos minerais e de todos os elementais para fazer a rima. Gratidão, meu bem, ótimo complemento, é isso aí. Olha, a gente tem algumas perguntas, a gente já está em 1 hora de live, né? Eu acho que dá pra gente entrar para as perguntas. O que que você acha? Pode ser? Eu não consigo te ver, perdão, eu não sei se você fez assim. Você não me vê de jeito nenhum aí, Não. que Não, produzida para você. isso tem acontecido direto com o Instagram. Várias das minhas lives eu só me vejo, sabe? É um bug qualquer, eu não sei explicar. É Vou uma ter que pena. ficar vendo mil vezes a ocasião de a gente se ver um pouquinho e não tá me vendo. Não, não te vejo nem um pouquinho, eu só me vejo. Por isso que eu até falei, como é que eu ajusto aí? Que é como se eu estivesse fazendo a live sozinha, mas eu te ouço, entendeu? Então tá tudo Eu ouço tranquilo. o eco quando você está falando e eu É deixo porque o minha seu áudio fica responder. aberto. Tem que fechar o Então áudio você quando tem você não alguma tá prática? falando. Se você fechar o seu áudio, você consegue me ouvir melhor. E as pessoas imaginam que também. E aí, quando você for abrir, é o que eu faço. Quando você está falando, eu fecho o meu. E aí, pelo menos eu não te ouço com eco quando eu fecho aqui.
Testa aí, pra você fechar e ver se reflete, que em geral acho que reflete. Já observei que melhora a qualidade de áudio, tá? Agora eu tô ouvindo o Mas, Edson falar, sem você boa. fechar. Mas Tá, é, você porque eu tem tenho. falado Exato. sem fechar. E você É, me não, eu ouve ia também? sugerir da gente ir para as perguntas. Ótimo, vamos. Então vamos lá. Bom, vamos. Eu vou tentar pegar uma ordem aqui. Vamos de perguntas mais fáceis e rápidas para as perguntas mais extensas, né? Primeiro seria a pergunta da Dipa, ó. Plantar brotos e microverdes em casa, usando terra de composteira, vai ter B12? Era aquilo que eu comentei rapidamente, né? Não tem como a gente saber, né? Possível, mas também de onde veio essa terra, né? Terra de composteira, ok. Mas o que foi compostado ali, não tem assim, se você tivesse um laboratório, você poderia mandar isso pro laboratório e você mandar avaliar e você ia saber com certeza. Mas é o tipo de coisa que não dá pra brincar do tipo, ah, não, vou fazer e eu acho que vai dar certo, né? É necessário um nível de talvez de controle maior pra gente ter certeza. Mas se você quer só testar, ficar um tempo consumindo esses alimentos sem suplementar, e daqui uns 3, 4 meses você consumindo direto esses alimentos, você testar de novo e ver como é que tá a tua B12, você vai saber, né? Mas se você talvez estiver num nível de deficiência que não dá para brincar, né? Que, ou seja, abaixo de, eu digo que assim, abaixo de 500, se a pessoa tiver em torno de 300 e pouco, 400, é uma deficiência, mas não é uma deficiência severa. Então, eu não brincaria se eu tivesse abaixo de 500. Mas se você tiver acima, dá para você fazer esses testes, né? Eu diria, não sei. Isso é sugestão minha, não é é só uma opinião. Não sei o que que você acha, Flor. O que que você acha? Eu acho que mesmo que tenha B12, vai ser uma quantidade pequena. Então, na dúvida, até com uma amiga em comum nossa, quando a gente estava querendo fazer o teste para avaliar, mas se você já tiver talvez um sintoma, às vezes a gente fica esperando para fazer o exame, aí vê que também, se você não tiver um plano de saúde no particular, ele pode ser relativamente caro. Às vezes é melhor você comprar a B12 com esse valor e tomar, porque ela não é tóxica, né? Então não foi ainda, não tem um caso conhecido de excesso de toxicidade de B12. Então, se você tiver na dúvida, não testou há um tempo, está sentindo muito cansaço e quiser investir numa B12, vale a pena, sempre é bom. E de repente, só testar antes até do exame, se for algo que você já viu como algum sintoma, né? Porque às vezes é isso, a gente fica esperando fazer a forma certinha, primeiro o exame, e já dá para suplementar. Quem quiser tiver acesso a uma B12, alguém que está viajando para fora, quer trazer uma marca, não vai ser um excesso, não vai ser tóxico. E em geral, todo mundo pode suplementar e todo mundo precisa. Mesmo quem come, como a gente já falou, carne, tem uma dieta onívora com ovos, leites, não faz mal suplementar. Então, se você tiver uma questão para não fazer o exame imediatamente, não está conseguindo, está num vilarejo, não tem acesso fácil a laboratório e tudo, é melhor garantir suplementar, fazer uma pausa antes de fazer o exame e depois você testa. Show. Ótimo, concordo. E não foi, perdão, a questão é o Oi? plantio, né? Mas a questão de ter B12 no alimento, isso realmente seria a longo prazo, né? Para ter, de qualquer forma, vai ter benefícios. É sempre bom ter o broto. Mas como você falou, não dá para saber a quantidade e provavelmente vai ser pequena, então vai ser uma forma natural, que é sempre melhor para o corpo, mas ter a forma sintética é interessante também. Não descarta. É, eu acho interessante, sim. Bom, passando para a próxima pergunta aqui, ó, explicar a importância de manter B12 refrigerada. Eu acho que assim, as líquidas e as sublinguais, o interessante, principalmente metilcobalamina, né? É importante refrigerar justamente pela fragilidade delas, né? Elas não são muito estáveis. Então, elas são sensíveis. Sensíveis à luz, né? Sensíveis à mudança de temperatura. Então, por isso que é interessante que até a Moni estava falando do caso dela, né? Que ela não consegue, ela estando para lá e para cá, viajando, e às vezes estando em lugares sem energia elétrica, como fica isso, né? Então, é justamente por isso, tá? A cianocobalamina, ela não tem essa fragilidade, digamos assim, mas ela também não é das melhores formas para
para suplementação. Então, acho que vale de cada um observar e entender o seu próprio caso, né? Enfim, o que você acha, Flor? Mais alguma coisa a agregar? Eu queria até trazer o spray para vocês verem, eu posso ir buscar já já, mas eu tenho tem um que a gente até consumiu juntas, né? Não sei se a gente comprou juntas uma vez, que é americano, me parece, e o potinho é de plástico, ele é âmbar. Essa, por exemplo, precisa guardar na geladeira, mas eu já uso outra atualmente, aí tem sabores, framboesa, que eu estou usando agora é de damasco. Não vejo muita diferença, é só doce, mas ela não precisa conservar na geladeira. E eu já verifiquei várias vezes e eles falam para conservar em temperatura ambiente. O frasco é diferente, ele é grossinho, ele é totalmente branco, então não é nem opaco, ele é nem leitoso, não tem contato com a luz e não tem nem como abrir, porque essa outra, né, a gente pode abrir, desenroscar o spray e esse outro não conservado na geladeira, então, que eu uso quando eu estou viajando. Mas tem uma validade também, um prazo, inclusive quando está perto do prazo, né? Como para tudo tem promoções, a gente pode conseguir num valor menor. Agora eu não sei quanta fragilidade, né? Como é de fato, se depois do prazo de validade, por exemplo, igual certos produtos ainda dá para consumir, mas mal não faz, não é algo igual um óleo que vai ter algum grau de. Esqueci a palavra agora, de ser comedogênio. A gente fala isso? Rançosidade, né? Ele fica ranço depois, o óleo, De no alguma caso. forma. Ele fica grudento e ele até o odor oxida, né? A B12 eu não sei como seria, se existe esse termo oxidação, provavelmente. Mas nem todas em spray, pelo visto, do que eu entendi, precisam ser conservadas na geladeira. Então essa fragilidade pode ser relacionada a várias coisas. A A embalagem. metil é frágil. A metil, independentemente de qual for, tem que ser na geladeira. Essa que eu vou trazer para vocês verem, é, não fala de geladeira, e é a metil. Entendi. Se quiser, pode pegar lá, que aí eu vou puxando a próxima pergunta. Vou E buscar. aí, quando você voltar, tá? Ó, uma pergunta da. Deixa eu ver aqui quem que. Acho que é da Ive. Deixa eu ver se é dela. É sim. Ó, ela fala que ela tem endometriose e a absorção dela de B12 é péssima. Tem uma correlação aí, né? Que endometriose, em geral, ela está muito correlacionada a metabolismo. Então, pessoas que consomem muito açúcar, né, muitos processados. Eu tive SOP, né, que é ovário de policístico aqui. Eita, parou, voltou, né? Tudo bem. Estão me ouvindo? Me avisem aí se estão ouvindo de boas. Mas enfim, eu tive SOP, né, que é o síndrome do ovário policístico, que é, digamos assim, a causa é muito parecida com a causa da endometriose, que tem bastante a ver com o consumo de processados, de cereais, de batatas, de laticínios, açúcares e por aí vai, né? Então eu também tive isso, ou tive, né, SOP, mas tem essa correlação. E aí a gente sabe que, assim, para pessoas que... E vale você ver, tá, Vivi? Dá uma olhada no teu exame de também homocisteína, porque quando a homocisteína está alta, a gente também não consegue absorver B12 direito. E provavelmente no teu caso, a tua homocisteína deve estar alta. Para algumas pessoas nesse caso, o primeiro de tudo é você limpar teu organismo, mudar tua alimentação, né? E ao longo prazo isso vai se alterando, tá? Mas se você também tá com, digamos, de certa maneira, um pouco de pressa para melhorar isso, tá num caso muito profundo de deficiência, já existem algumas pesquisas e que eu te sugiro ler, levar isso para o profissional com quem você trabalha para ter uma certeza. Existem muitas pesquisas que demonstram o quanto a suplementação de creatina pode ajudar a baixar a homocisteína e levar a absorção de B12, melhorar a absorção de B12, tá? Então, assim, tem uma correlação bem grande, sim, né, de algumas dessas síndromes metabólicas com a baixa de absorção de B12, tá? Então, vale dar uma olhada aí e aí auxiliar. E porque tem muitas pessoas que, inclusive, estão suplementando B12, consomem salada, consomem, né, verdes e etc., que seria o ácido fólico, o folato, no caso.
né? E aí que na teoria tem tudo para conseguir absorver bem e não consegue absorver por outras questões. Claro que também pode ter outras questões, né, para além disso, mas já que você está falando da endometriose, conectada à endometriose tem essa questão, tá? Ver como tá a tua homocisteína. E para todas as pessoas que talvez nem tenham endometriose, mas a homocisteína está alta, ou seja, acima de 2 dígitos, olha lá no como é que está o exame, acima de 2 dígitos o número é uma homocisteína que costuma estar alta. E aí ela vai afetar a absorção de B12, tá? Muni Flor, eu não consigo te ver, então se você estiver por aí, fica à vontade. Pronto, eu já mostrei a bendita, só que eu descobri que é na embalagem que eu não trouxe na viagem que tem os ingredientes. Então eu vou verificar, só por desencargo de consciência. Eu vi que o Pedro Osório entrou, várias pessoas da família Fruge se conectando, mesmo que no finalzinho. Muito bom, parece uma confraternização, né? À distância, mesmo pós-pandemia. Então, o nome dela é Better You. Ela é feita, eu acho que Reino Unido. E é um Interessante, essa spray aí eu não oral. conheço. Você falou alguma coisa? Eu não Não, consegui não, é ouvir. porque eu abri meu áudio com você falando, então dá uma interferência. Eu falei que interessante. Tranquilo. E essa tem 1.200 microgramas por dose, né? Por spray. Que a outra que a gente gosta bastante são 500 microgramas, me parece. A gente não falou o nome dela, a gente revela no final. Mas essa daqui, para vocês verem como varia também de um país para o outro, depois as doses, essa daqui é mais do que o dobro. E não sei se são várias marcas, mas tem escrito Boost, que é também para ativar, digamos, como se fosse a imunidade. Eu vou ver aqui, pronto. Achei na internet, vou clicar só para ter uma noção do ingrediente. Se você quiser ir falando de alguma coisa enquanto isso, ele fica à vontade. Tá bem, meu bem. Vê se. Não sei se consigo fechar o áudio só pra gente não ter interferência, mas vou seguir aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Paty, ó. B12 baixa e geralmente baixa também com a ferritina, se tem alguma ligação. Tem. Né? Em geral, pessoas com anemia têm a tendência a ter B12 baixa, tá? Até porque a gente observa que tem uma, para muitas pessoas, não todas, né? Mas a anemia pode ter uma correlação até com o volume da própria hemácia. Né? Então tem uma correlação sim, e muitas vezes para a gente conseguir resolver isso, tem que resolver a saúde do fígado, tá? E óbvio, a alimentação está super correlacionada, oxidação está super correlacionada, então tem várias questões aí que precisam ser olhadas. Não sei se você quer agregar alguma coisa, Flor, mas tem mais uma última pergunta. Não, pode ler a última pergunta para a gente, por amor. Show. E se você quiser responder, fica à vontade. Excesso de B12 pode atrapalhar a absorção de outro nutriente? Eu ia deixar para você só porque senão eu falo muito. Se quiser. É, se pode interferir na absorção de outros nutrientes, é o que a gente falou, sempre pode, né? Assim como o ferro, até porque a gente acha que sabe, tem a ciência, mas é esses três que funcionam juntos, tanto o ferro quanto o ácido fólico e a B12. Então, sim, pode ter incidência em outros nutrientes também. E é isso, acho que não dá para entrar muito mais em detalhe, porque é. Pode completar, Flor. É a cada caso, né? Então, assim, tem que entender. Eu não entendi se é excesso de suplementação ou se é excesso sérico, né? Do tipo, no que foi medido no exame. Então, assim, a gente tem que entender que o excesso sérico pode ter correlação com problemas renais, com problemas de fígado, né? O excesso acima de 900, por exemplo. Então, tem que entender que, fugindo um pouco dessa questão de absorção de nutrientes que você já trouxe, né? Mas a gente tem que entender que tem vários pontos aí que precisam ser avaliados, né? E agora, excesso de suplementação é desnecessário e perda de dinheiro, né? Então eu diria que assim, se é uma pessoa que não tem uma questão de insuficiência, de deficiência, melhor dizendo, né? Se é uma pessoa que não tem uma questão de deficiência de B12,
eu diria para fazer naquele formato, uma vez na semana 2.000 microgramas, ou todos os dias 50, só que hoje em dia é difícil de encontrar suplementos que venham só com 50, né? Então eu acho um pouco mais fácil fazer uma vez na semana 2.000, tá? Que já tem várias pesquisas que demonstram quão eficaz é fazer assim. Inclusive, no próprio livro do Michael Greger, né, que é um dos médicos que fala bastante sobre isso, ele fala desse tipo de suplementação. A parte falando no sentido de suplementar bastante diariamente poderia prejudicar é outra questão. Não tem para que suplementar excessos, né? Então é aquilo. Se você não tem uma questão de B12, tua B12 está acima de 500, eu diria 50 microgramas diários, ou uma vez na semana, 2.000 microgramas, 2.000 microgramas. E aí fazer isso por um tempo, um mês, talvez 2 meses no máximo, pausa e volta a fazer dali 1 ou 2 meses, né? Então é interessante ter as pausas. Eu acho que minha última fala aqui, já passando para a Moni para a gente encerrar, seria a gente entender que excesso também não é legal, de nada, né? Fora o fato de que às vezes a gente fica muito preocupado, eu vou consumir um monte para ver se eu absorvo um monte. Nosso organismo tem uma capacidade de absorver uma quantidade específica diária. Não adianta a gente jogar para dentro um monte, que a gente vai acabar fazendo xixi jogando isso para fora, né? Porque a B12 ela é lipossolúvel, então ela também sai no xixi, tá? Falei lipossolúvel, hidrossolúvel. Então a gente tem que entender que tem essa questão, né? Então é mais ou menos isso. Não sei se você quer agregar, Flor. E gratidão, né? Vou aproveitar para já agradecer. Gratidão a todos que estiveram aqui nessa live, que nem falei, vai ficar salva para quem chegou no meio, no final, vai ficar salva aqui na página no Instagram. Vou colocar a Muni como colaboradora, então quem também seguir a Muni já vai dar para ver na página dela. E amanhã eu já consigo colocar isso no YouTube, na minha página, que também é parecida com a arroba aqui do Instagram, que é arroba Elilamego, para quem preferir assistir no YouTube, colocar em velocidade 2, sei lá, qual a velocidade que vocês gostariam de assistir, né? E lembrar que a gente trouxe tudo aqui como caráter informativo, então vale a pena vocês também pegarem para estudar isso que a gente, não necessariamente só o que a gente estudou, mas vai olhar na internet, tomem muito cuidado, que tem muito site passando muita informação errada. Então busquem nos sites legais, né? Do tipo, eu sugeriria o nutritionfacts.org, que é muito bom esse site, é em inglês, claro. E ele, inclusive, é o site do Michael Greger, então é um site interessante. Não concordo 100% com o que ele coloca, até porque eu acho que ninguém concorda 100% com nada do que, né, existe. A gente sempre tem aquele nível de filtragem de, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Então, assim, é um site interessante de vocês seguirem. Para ler sobre tudo, inclusive os tipos de B12, essa correlação que eu trouxe aqui né, de auxiliar para quem, por exemplo, tem a homocisteína muito alta, auxiliar com a creatina para baixar essa homocisteína para conseguir absorver melhor a B12, né, tem lá, né, bastante informação em cima disso. Então eu acho que assim, só queria agradecer mais uma vez, então aproveitem para estudar. Depois dessa live, eu sinto que todas as lives, a intenção das lives é instigar vocês a procurarem mais, né, estudarem mais e a terem as próprias ideias de vocês, né? E agradeço a você, Muni, pela oportunidade. Em breve a gente vai estar remarcando, inclusive, aquela live sobre minerais, né, que a gente tinha marcado e que acabou ficando, né, como ela não teve internet, eu fiquei meio que segurando um pouco para não falar tudo, e eu realmente não falei tudo sobre minerais, e a gente vai remarcar essa live. Fiquem de olho. E para além disso, a última fala é para ficarem de olho que agora também, no dia 19 de dezembro, vai ter a última live, não sei se do ano, mas provavelmente a última live antes do Natal, que vai ser com o Gus, e vai ser uma live mais de filosofar sobre o frugivorismo, de aprofundar em outras áreas que não são só literalmente científicas, tá? Então, gratidão, muito bom de ver quem entrou aqui no final. Oi, Well, tudo bem? Muito bom. Gratidão a todos pela presença e uma boa noite. Eu acabei não desativando o microfone agora. Você ouviu o seu eco ou estava tranquilo? Não, até que dessa vez estava ok. Que bom. Então, eu não estou fazendo propaganda dessa B12. Se eu soubesse que eu ia mostrá-la, na verdade eu pensei, mas podia ter falado com a marca, né? A gente fazer um sorteio e alguém ganhar uma dessas. A gente pode fazer isso da próxima vez. Mas nosso objetivo realmente não é comercial. O meu, ao contrário, é sempre passar o mínimo possível por marcas. Mas essa eu achei interessante. Bom, eu tenho ela há 1 ano e pouco. Eu abri ela há quase 1 ano. Então, aqui só tem as recomendações que eles falam justamente que depois que tem que sacudir antes de cada uso. Eu não faço isso. Eu já li algumas vezes, eu não lembro sempre, mas confio que na minha bolsa ela vai sacudindo.
e que depois de abrir, tem que usar em 6 meses e manter longe de luz direta na temperatura ambiente. Então, confirmo que não é na geladeira e realmente nos ingredientes é a metilcobalamina. Então, na verdade, cada spray tem 300 miligramas e eles recomendam 4 por dia, 1.200 miligramas, microgramas, perdão, que podem ser espaçados ou de uma vez só. Então, o que eu tenho feito, porque a gente pode, como você falou, né, tentar medir, fazer pausas, tem gente que é bom em documentar, eu já fluo de outra forma, né? Como as pessoas falam muito, sente o cristal que te chama, para qualquer terapia assim também, a gente pode aplicar para as partes mais científicas e físicas. Então, lembrou, sentiu, teve um sonho, pensou em B12, tá viajando, tem acesso a B12? Por que não? Compra, testa, já que é como o magnésio, né? Magnésio é muito bom em épocas de estudo, que a gente usa muita mente. Magnésio é sempre bom. Então, a gente raramente vai perguntar para o médico, será que eu posso usar um magnésio de malato? Ou quando as pessoas fazem uso de alguns suplementos, né, para emagrecer ou para aumentar os músculos, também não vai perguntar para o médico. Então, a B12 é super segura, ela não é tóxica, e você pode funcionar assim, ver se tem alguma melhora. Se tiver, que talvez você já estivesse entrando com uma certa deficiência, e aí pensar, já tomei 15 dias. Às vezes, naturalmente, a gente esquece de tomar. Aí fala, agora eu deixei de lado, retomo daqui a 15 dias, daqui a um mês. Pode ser feito de uma forma também mais intuitiva. Eu gosto muito dessa versão, como com tudo, né? Opa, perdão. Como com chás, com alimentos, se a gente faz leite de ame, não é bom tomar mais do que 10 dias seguidos. Se a gente usa um chá para questões femininas ou respiratórias em geral, nada é bom manter mais do que 10, 15, estourando um mês seguido, porque é bom dar uma pausa, evitar misturar também, porque a gente não sabe o que está agindo. Então, eu já fui muito de comprar, tem chás que tem várias misturas, né? A gente não sabe o que funcionou de fato. Então, a menos que seja feito um composto, uma garrafada, um tônico, algo por sabedoria popular, mas quando a gente está fazendo o próprio estudo, é bom dar um tempo para o corpo, observar, se for documentar, realmente avaliar a estação do ano, porque é como, eu acho que naturalmente, né? Uma amiga fala muito que somos descendentes do macaco frugívoro, eu sei que tem várias controvérsias, mas se a gente for ver os animais da natureza, os que hibernam, que comem tal fruta, eles mostram muito bem, né? Que se é a época de uma fruta, eles vão ficar debaixo do pé comendo em geral aquela fruta. Está disponível. Então é isso, faz uma pausa, porque a natureza não vai dar aquela fruta o ano todo. Então, consumir em épocas, de repente, que a gente pode pensar, estou precisando de um estímulo, uma ajuda, por que não a B12? Eu acho que é bem seguro. E aqui, só para complementar dos ingredientes que eu não me lembrava, tem chá verde, extrato, que parece que ajuda na absorção, e cromo e xilitol para adoçar, para dar o sabor. Mas é metilcobalamina B12. E é isso, eles falam para agitar antes, colocar o spray debaixo da língua e depois de aberta consumir em 6 meses, como muitos produtos, manter longe do alcance longe de luz direta e que para criança a dose é menor. Mas é o que eles falam, que ajuda realmente na concentração, a reduzir o cansaço e que é uma forma de manter o nível energético. Então, se a gente parte do princípio que é sempre todo mundo precisa, de alguma forma, pensar que pelo menos, no mínimo, digamos que 4, 5 vezes no ano, passar um mês tomando uma B12, uma vez por semana, em função da quantidade. E para fechar, agradecer muito você, Eli, todos que entraram. Talvez antes do final do ano a gente faça essa segunda live com internet. E é isso, desejar uma boa noite a todo mundo, que a gente vá sempre lembrando, né, do que nos suplementa de forma natural e que a gente se autorregule, né, busque esse equilíbrio, porque nem excesso
nem deficiência. Assim falei, boa noite. Gratidão. Gratidão, meu bem, gratidão a todos. E é isso, acho que foi ótimo o seu encerramento. Encerramos aqui. Fiquem de olho aí na página para mais lives em breve. Fiquem de olho também na página da Muni, no conteúdo dela. Vou salvar aqui agora, colocar uma capinha bonitinha, como de costume. E para quem quiser, vai ficar salva na página. Beijo, boa noite a vocês. Boa noite, Muni. Boa noite. Até breve.